I am really excited to share with you guys today. Então, hoje eu estou muito empolgado em compartilhar a palavra com vocês. We've got two parts to this message. Então, existem duas partes para essa mensagem. It's the church that teaches the Word of God Que se chama a igreja que ensina a palavra de Deus and the church that practices the Word of God. e a igreja que pratica a palavra de Deus. Those two things have to go together. E essas duas coisas precisam caminhar juntas. So if you would turn to Acts chapter 2. Então, se você puder abrir suas Bíblias em Atos, capítulo 2. It's a very famous section for Calvary Chapel. É uma passagem muito famosa para toda a igreja Calvary Chapel, né? And Rafa, if you could read verses 40 through 42. Então, vamos ler a partir do 40, gente. Atos 2, versículo 40. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 42. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. So this is a very well-known verse amongst Calvary Chapels. Então, são esses versículos muito famosos, né, no meio da igreja Calvary Chapel. We often use this as the model for what our church should look like. Então, geralmente nós usamos isso como um modelo da maneira qual a nossa igreja deveria se parecer. That we should be doing these four things listed in verse 42. E nós deveríamos estar praticando essas 4 coisas que nós acabamos de ver nesses versículos. At the top of that list is doctrine. E no topo dessa lista, então, seria a doutrina. That they may remain steadfast in the teachings of God's word. Para perseverar, continuar no ensino, né, da palavra do Senhor. So that aspect of what does the Bible say and how do I live that out in my life. Naquele sentido do que o que a Bíblia fala a respeito disso e como eu vou viver em resposta a isso. This is a foundational piece of any church. Então, isso é uma peça fundamental para qualquer igreja. A church that does not teach God's word is not actually a church. Então, uma igreja que não ensina a palavra de Deus, ela não é uma igreja. And that piece, the doctrine, has to be in place for the church to accomplish its mission in the world. E essa parte, a questão da doutrina, ela é fundamental para que a igreja cumpra a sua missão no mundo. You know, a church that doesn't teach the Bible is the same as like a social club. Então, uma igreja que não ensina a palavra de Deus é como se funcionasse como se fosse qualquer outro clube, né? Or like a secular non-profit organization. Ou uma secundária, uma organização sem fins lucrativos. You know, we gather together and we talk about how we can help people. Né? Daquela maneira que as pessoas se reúnem e conversam acerca de como eles podem ajudar outras pessoas. The church has to be more than that. Agora, a igreja, ela precisa ser mais do que isso. And we see this model of teaching the word throughout the book of Acts. Então nós vemos esse modelo de ser ensinado a palavra de Deus através do livro de Atos. Think about the message that Peter just taught if you read through in chapter 2. E se nós pensarmos aqui no capítulo 2, essa mensagem que Pedro acabou de fazer, It was all God's word. simplesmente a palavra de Deus. Think about what Stephen teaches in Acts 6 and 7, all God's word. Em Atos 6, a mensagem que Estevão trouxe, né, a palavra de Deus. The Apostle Paul, immediately after his conversion, begins to preach. E o apóstolo Paulo, imediatamente após sua conversão, ele começa a pregar a palavra de Deus. We see it in Acts chapter 8, Acts chapter 9. Então nós vimos isso no Atos 8 e 9. In 13, he says he preached the word. No capítulo 13, ele diz ali que ele pregou a palavra. Chapter 14, he goes into the synagogue and he preaches the word. E aí no capítulo 14, ele entra nas sinagogas e mais uma vez prega a palavra. Chapter 15, we see him preaching and teaching. E aí no 15 e 16, pregando e ensinando. In chapter 17, we see he just got beat up in Philippi. E aí no 17, nós acabamos de ver que Paulo, né, apanhou lá em Filipai. He goes to Thessalonica, Aí and what's he do? ele vai até Tessalônica e o que é para fazer lá? He preaches, right? Ele prega a palavra. This was all that Paul knew, E tudo isso era o que Paulo conhecia. because he knew that this was where the power lied.
porque ele sabia que era nesse lugar onde o poder de Deus se encontrava. The power is not in the wisdom of man. E o poder ele não está na sabedoria do homem, It's not in good stories or funny jokes. né? Ela não está em histórias engraçadas ou piadas. The power is not in my personal testimony. E o poder não se encontra também no meu testemunho pessoal. Those things can be okay when they are added to the preaching of the word. E essas coisas elas podem funcionar e está tudo bem se ela está de acordo com o ensino da palavra de Deus. But they should never take the place of the word. Mas eles jamais deveriam tomar o lugar da palavra de Deus. Even my testimony. Até mesmo o meu testemunho. I may have a very powerful testimony of how the Lord changed my life. Eu posso ter um testemunho poderoso da maneira com a qual Deus transformou a minha vida. But my testimony does not have the power to save someone's soul. Mas o meu testemunho, ele não tem o poder para salvar a alma de uma pessoa. Only God's word can do that. Somente a palavra de Deus pode fazer isso. So the purpose of sharing my testimony is to give me an open door to share the gospel. Então, o propósito de eu compartilhar o meu testemunho é para que uma porta possa ser aberta para que eu compartilhe do evangelho. And that's why Paul was so diligent everywhere that he went to preach the word. Então, por isso Paulo era tão diligente em todos os lugares que ele ia para pregar a palavra de Deus. He knew that's where the power was. Ele sabia que era ali que o poder de Deus se encontrava. So I want to look at a couple of passages with you guys. Então, eu quero ver alguns versículos com você essa manhã. The first one we'll look at is in 2 Timothy, Então, o primeiro vai ser em 2 Timóteo, chapter 4. capítulo 4. We'll look at verses 4 through 5. Vamos ver Verses 1 through 5. a partir do 1 até o 5. 2 Timothy 4. 2 Timothy 4, 1 through 5. Então, 2 Timóteo 4, do versículo 1 a 5. So as Paul gets towards the end of his life, he's going to write a couple letters to this man, Timothy. Então, à medida que Paulo chegava ao final da sua vida, ele escreveu algumas cartas a esse homem, Timóteo. He considered Timothy to be his son in the faith. Considerava, então, que Timóteo era seu filho na fé. And so in these letters, he's going to basically give him instructions for how to do ministry, how to run and organize a church. E, basicamente, nessas cartas, ele estava escrevendo para Timóteo a maneira com que ele deveria liderar essas igrejas. So if you would, you could read chapter 4, verses 1 through 5. Então, vamos ler 2 Timóteo 4, a partir do versículo 1 até o 5. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o exorto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo. Suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. So I just want to talk a little bit about those first 3 verses. Então vamos conversar um pouquinho sobre esses 5 versículos. So in this last chapter of Paul's last letter, he's going to leave Timothy with a great responsibility. Então, nesse último capítulo da última carta que Paulo escreveu a Timóteo, ele vai deixar com ele uma grande responsabilidade. He says, I charge you. It's a very serious thing that he does here. Então, ele diz aqui, é uma palavra muito forte, né? Eu o exorto. It carries the idea of testifying in court. E tem o mesmo sentido, assim, da pessoa que está testemunhando numa corte. So it's like he's saying, I'm giving you this command in court in front of God and Jesus our Lord as the Ele está witnesses. dizendo como se ele estivesse diante de um juiz. Olha, eu exorto diante de Deus e de todos que você cumpra tudo com tudo isso. He says, when I am gone, Timothy, you must do this. Porque quando eu me partir, Timóteo, você deve permanecer nessas coisas. We do this sometimes with our children, right? E às vezes nós agimos assim com os nossos filhos, né? Maybe we're going out for a little bit Talvez a gente sai com eles um pouquinho and they say, when I come back,
your room better be clean. E aí quando nós falamos assim, ó, eu vou sair e quando eu voltar, o seu quarto é melhor estar todo arrumado. Or you need to take out the trash. I want it better be done when I get home. Ou se você pede a eles, né, para tirar o lixo, né, falar, ó, quando eu voltar para casa, que isso aqui eu espero que esteja feito. We left all of our children at home this time we traveled. Eu e a Carissa deixamos todos os nossos filhos em casa dessa vez que viajamos. My instructions to my son were, don't let our animals die. Então a minha instrução para o meu filho foi, olha, não deixe os nossos animais morrerem. We have 2 dogs and a bunch of chickens. Nós temos 2 cachorros e uma porção de galinhas. I said, when I get back, they better all be alive. E aí eu falei, ó, quando eu voltar, é melhor que eles estejam todos vivos. So we're familiar with that kind of thing, and that's what Paul is doing to Timothy. When I go, you need to do this. Então nós já estamos familiarizados com esse tipo de coisa. Então quando Paulo disse a Timóteo, ó, quando eu ir, eu quero que você cumpra com todas essas coisas. Because when Jesus comes back and you stand before him, you're not going to be able to say you didn't know. I am telling you right now. Então, porque quando Jesus voltar, você não vai ter a chance de dizer para ele que você não sabia sobre essas coisas. Então eu estou te deixando isso bem claro agora. So what does he tell him that he must do? Então o que ele diz aqui que ele deve fazer? Preach the word. Pregar a palavra. This is the primary calling of the pastor. Então esse é o chamado primordial do pastor. To preach the word. Pregar a palavra. Not to go into psychology. Não começar a ir para a psicologia das coisas. It's not counseling. Não é aconselhamento. It's not self-help. Não é aquela autoajuda. It's not preaching about myself. Não é pregar acerca de si mesmo. It's not building orphanages or feeding the poor. Não é construir orfanatos ou dar de comer aos pobres. A lot of those things are good. E muitas dessas coisas são muito boas. And the church should have a role in doing those things. Então, e a igreja deveria ter um papel cumprindo com tudo isso. But the primary calling of the pastor is to feed the sheep. Mas o chamado principal do pastor é alimentar suas ovelhas. And we do that by giving them the word. E nós fazemos isso através de ensinando, dar a eles a palavra. And I think in Calvary Chapel we know this. E eu acredito que no movimento Calvary Chapel a gente já sabe disso. At least we talk about it. Né? Pelo menos nós falamos sempre a respeito disso. It's how Calvary Chapel was founded. Essa foi a maneira com que a Calvary Chapel ela foi fundada. But the truth is, sometimes we can start to get away from that being the main focus. Agora, a verdade é que muitas vezes nós começamos a sair dessa linha e começamos a ter um outro foco. Especially when things aren't going how we thought they would go. Especialmente quando as coisas não estão saindo da maneira que nós estávamos pensando. Sometimes we can go with this attitude of, man, if I just preach the word, everybody's going to come. E às vezes a gente pode entrar nessa atitude, né, pensando assim, ó, se eu pregar a palavra, então todo mundo vai começar a vir para a igreja. Celso was talking about this last night. E Celso estava falando sobre isso ontem à noite. They've never heard this kind of teaching before. Né, eles nunca ouviram esse tipo de ensino antes. Everybody's going to get saved. Então todo mundo vai ser salvo. People are going to leave those other churches with the bad teaching and come here. As pessoas que frequentam igrejas que não ensinam a palavra, elas vão começar a vir para a nossa igreja. And then before you know it, maybe 3 years have passed and you only have 10 people at church. E aí, quando você menos percebe, se passaram 3 anos e você somente tem 10 pessoas na sua igreja. And it's in those moments when we have to stay on course. E então é nesse momento em que nós precisamos permanecer no nosso curso. Because maybe you start to look at somebody else's church. Que às vezes você pode começar a olhar para a igreja de uma outra pessoa. Maybe it's larger than yours. Talvez ela é maior do que a sua. They seem to be more successful. Aparentemente eles parecem ter mais sucesso. And we say, oh, what are they doing? Maybe I should see what they're doing. Aí você se pergunta, o que eles estão fazendo? De repente eu deveria estar fazendo a mesma coisa. They say, oh, that pastor is funny. He tells a lot of stories. Ah, aquele pastor ele é engraçado, ele conta bastante histórias. He doesn't really talk about the Bible that much. He just will bring in some spiritual truth at the end. Ele nunca fala muito sobre a Bíblia, né? Ele só traz uma aplicação espiritual no final da sua história. Maybe I need to do that. Maybe I need to tell more stories. Então, talvez eu deveria estar fazendo isso. Talvez eu deveria contar mais histórias. Or maybe we need to make our worship different. Ou talvez nós deveríamos mudar a maneira com que nós fazemos a nossa adoração. Maybe we need to make it louder. Talvez a gente precise fazer isso mais alto. Maybe we need to make it like a nightclub. People like nightclubs. Talvez a gente deve
transformar a igreja com a aparência de um clube, né, noturno, assim, as pessoas gostam disso. Maybe we need more activities, more ministries. Talvez a gente precise de mais atividades, né, mais ministérios. Stories and jokes can be part of a sermon. Então, histórias e piadas, elas podem fazer parte do sermão. I love great worship. Eu amo adoração. I like loud worship. Eu amo adorar bem alto. I like when I see people moving during worship. I love that. Eu gosto quando vejo as pessoas se movendo em adoração. Our church has many activities. Na nossa igreja, nós temos muitas atividades, Youth groups, all those kind of things. né? Grupos de jovens, todo tipo de coisa. And there is a time and a place for those things. E existe um momento e um tempo certo para isso. But the preaching of the word has to be first. Mas a pregação da palavra precisa vir primeiramente. Because here's the sad truth. Porque a triste verdade é a seguinte: I can emphasize all of those other things and my church might grow. It probably will grow. eu posso enfatizar todas essas outras coisas que eu já falei e a minha igreja vai crescer, ela deve crescer. But the growth is only going to be in the amount of people attending. Mas esse crescimento só vai existir no número de pessoas a mais que vão começar a vir à igreja. The growth will not be in spiritual maturity. E não vai existir o crescimento na questão espiritual, em maturidade espiritual. And I think that there are a lot of pastors that are deceived. E eu acredito que existem muitos pastores que eles são enganados. They think they have a great church because of the number of people that attend. Eles pensam que eles possuem uma igreja maravilhosa porque tem bastante gente que vem para a igreja. But the truth is, in a lot of those churches, Mas a verdade é que em muitas dessas igrejas, the people are spiritually weak because they're not getting fed God's word. as pessoas elas são espiritualmente fracas porque elas não estão recebendo o alimento da palavra de Deus. Attendance cannot be our main goal. Então, o número de gente vindo para a nossa igreja, ela não deve ser a nossa principal meta. Just a few verses later in Acts 2, it says, "The Lord brought in daily those who were being saved." Alguns versículos mais tarde, aqui em Atos, vai dizer que o Senhor acrescentou à igreja. Who gets saved? That's to the Lord. Então, todos aqueles que vão ser salvos, isso daí é o trabalho do Senhor. If He wants you to have a large church, be faithful in that large church. Então, se você foi chamado para ter uma igreja grande, seja fiel nessa igreja grande. But if He wants you to have a small church, be faithful in that. Mas se o Senhor te chamou para liderar uma igreja pequena, seja fiel nessa igreja pequena. And if He wants your church to grow, He will bring those in who are to be saved. Então, se Ele deseja que sua igreja cresça em números, Ele vai trazer essas pessoas que vão ser salvas. Our goal is that our people would grow spiritually, A nossa meta tem que ser que as pessoas possam crescer espiritualmente, in wisdom, em sabedoria in stature, e em estatura and in the knowledge of Him. e no conhecimento do Senhor. The best way to do that is to feed them God's word. E a melhor maneira de fazermos isso é darmos o alimento para eles da palavra de Deus. And when you are faithful to do that, Então, quando você for fiel nessas coisas, the Lord will provide the increase. o Senhor ele vai prover o aumento das pessoas. Pastor Chuck used to say, healthy sheep reproduce. Então, o pastor Chuck ele costumava dizer, né, que uma ovelha saudável ela vai reproduzir. So then in verse 2 he says we are to be ready in season and out of season to preach. E então, né, em 2 Timóteo 4:2 diz que pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, Always ready with a word. sempre preparado com a palavra. David Guzik said this. E o David Guzik ele disse o seguinte: He said, this tells us when the pastor should be ready to preach the word. isso aqui diz quando o pastor deveria estar pronto para pregar a palavra. He should be ready always. Ele deveria estar preparado sempre. He should preach it when it's easy Ele deveria pregar quando as coisas são fáceis and preach it when it's hard. e quando as coisas estão bem difíceis. He should preach it when the fruit is evident Ele deve pregar quando o fruto ele é evidente and preach it when the fruit seems invisible. e pregar quando o fruto parece não estar visível. He should just preach it. Ele simplesmente precisa pregar. And you don't want to miss any opportunity that you have to preach the word. E você não quer perder nenhuma oportunidade que você tenha para pregar a palavra. It says there, we convince and rebuke and exhort with all long suffering. Ele diz: repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. It's interesting there, he says we use God's word to convince. E é interessante aqui que ele diz que ele usa a palavra de Deus para convencer.
The Word of God is our offense, right? It's the way that we are offensive and it's defense. E a palavra de Deus ela é a nossa arma de ataque e também ela é a defesa. I don't need to try to use my own knowledge to try and convince somebody that God is real. Eu não preciso tentar usar o meu próprio conhecimento para provar a alguém que Deus ele é real. We can get in all sorts of arguments about that. You believe in a God? Então nós podemos entrar em todo tipo de argumento com pessoas, né, falando: você crê que existe um Deus e tal. It's not my job to convince somebody God is real. E não é o meu trabalho, o meu papel em convencer essa pessoa que Deus ele é real. I preach the word and the Bible can do that. Eu prego a palavra e então a palavra de Deus é quem faz isso. It's not my job to convince somebody that they have sinned. Não é o meu papel convencer alguém que está em pecado. Romans does that for us very well. Né? O livro de Romanos faz isso muito bem para nós. We give them God's word and let that touch their hearts. Nós pregamos a palavra de Deus e deixamos que ela toque o coração das pessoas. I don't have to convince them that Jesus died for them. Eu não preciso convencer essas pessoas que Jesus morreu por eles. Romans 5:8. É Romanos 5:8. Christ demonstrated his love for us, Que and that Deus- while we were sinning, he died for us. Deus demonstrou seu amor por nós, que ainda quando éramos pecadores, ele morreu por nós. The Bible does all of these things. Então a Bíblia, a palavra de Deus faz todas essas coisas. I don't need to try to use my own understanding to convince somebody that something is sinful. Eu não preciso tentar usar todo o meu entendimento para provar a alguém que algo é pecaminoso. And this is an important one. E essa é uma verdade muito importante. Because there's so much in secular culture now that is in disagreement with God's word. Porque existem muitas coisas na nossa cultura secular que está vindo contra a palavra de Deus. And I can try to get into all of these logical arguments and scientific arguments, and that's okay. E aí a gente pode tentar entrar em todos esses argumentos lógicos, né, filosóficos, o que for, e tudo bem fazer esse tipo de coisa. But the truth is, I'm never going to be able to instruct someone just on my own intellect. Mas a verdade é que nós jamais vamos conseguir tocar alguém somente com o nosso próprio intelecto. The Bible does that. A Bíblia ela faz isso. The Bible tells us when things are wrong. A Bíblia nos mostra quando as coisas estão erradas. And when people have a problem with that, E quando as pessoas têm um problema com isso, when culture has a problem with that, quando a cultura tem um problema com isso, when the government has a problem with that, quando o governo ele tem um problema com isso, the problem is not with me. o problema não está em mim. The problem is with God. O problema está com Deus. My job is to be faithful to teach the word, O meu papel é simplesmente pregar a palavra. not make excuses for it. Não fazer nenhuma desculpa para isso. We can do this, right? Somebody asks you, is this really wrong? Né? A gente pode fazer isso se alguém perguntar, será que isso aqui está errado? You say, yeah, well, it is. I don't know why God set it up that way, but he did. I'm E sorry. às vezes a gente pode agir dessa forma, olha, é errado de acordo com a Bíblia, eu não sei por que Deus resolveu que isso era errado, mas é assim mesmo, desculpa. We don't need to make excuses for Nós why não- God did things. Nós não precisamos fazer nenhuma desculpa por aquilo que Deus diz. We preach the word. Pregue a palavra. This is what we do when we counsel somebody. E isso é o que nós fazemos quando nós aconselhamos alguém. They come in and have these problems. E aí nós nos assentamos e temos esses problemas. I don't turn to psychology Eu não vou me voltar para a psicologia or my own wisdom. ou a minha própria sabedoria. Okay, let's look. What does the Bible say about this? Então tá bom, vamos ver o que a palavra tem a dizer sobre isso. The Scripture has the power to do all of these things. E as escrituras têm o poder para lidar com todas essas coisas. And then verse 3 E aí no versículo 3, says, "For the time will come when they will not endure sound doctrine, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, but according to their own desires, because they have itching ears, they will heap up for themselves teachers." ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. This is why Paul's instruction was so important. E por isso que a instrução de Paulo era muito importante. There is a time coming Existe um tempo que está vindo, where the world will be full of bad teachers, em que o mundo vai estar cheio de muito maus mestres. and you need to be ready with the truth. E você precisa estar pronto com a verdade. And God's word protects us in two ways. E a palavra de Deus, ela nos protege de duas formas. And it protects our congregation in two E ways. protege também a nossa congregação de duas maneiras. It protects them from other people who would try to deceive them, Vai os proteger das pessoas que vão vir tentar desviá-los. and it will protect us
from our desire to only want to hear what we want to hear. E vai também nos proteger de nós queremos ouvir somente aquilo que queremos ouvir. And if we teach the word, it will eliminate both of those things. E então, se nós ensinarmos a palavra de Deus, ela vai eliminar essas duas coisas. If I want to protect somebody from lies, I show them the truth. Se eu quero proteger alguém das mentiras, eu mostro para eles a verdade. That's the best way to protect. Essa é a melhor forma para protegermos. Show them what the truth actually is. Mostre a eles o que a verdade tem para dizer. And then if I teach through the word, it will protect me and protect them from only hearing what they want to hear. E aí, se eu ensinar a palavra de começo a fim, eu vou proteger a mim mesmo e a eles de querer ouvir somente aquilo que eu quero falar ou ouvir. And I think that there are a lot of pastors that are guilty of that. E eu acredito que existem vários pastores que têm uma certa culpa sobre isso. I want to teach this here because it's easy for me to teach it. Eu quero ensinar esse assunto porque é algo fácil para mim ensinar. I don't want to teach this over here because I might offend some people. Eu não quero tocar nesse assunto aqui porque isso talvez possa ofender algumas pessoas. No, we teach through the word, Não, nós ensinamos a palavra toda. and it eliminates those things. E isso elimina com todas as outras coisas. But listen, part of your job as a pastor is to encourage your church to learn how to study for themselves. E parte do seu trabalho como pastor é ensinar a sua congregação como usar a palavra de Deus. That was the commendation in Acts 17:11 for the Bereans, that they were noble because they studied the word. Isso aqui foi o elogio, né, que os bereanos receberam em Atos 17 sobre porque eles conheciam a palavra da verdade. It's not just pastors that need to know how to study the word. Não somente os pastores precisam saber como estudar a palavra de Deus. They say, well, they don't have the gift of teaching. They're never going to use that to teach somebody else. Você pode dizer assim, mas eles não possuem esse dom de ensino, então eles não vão ensinar a palavra de Deus. What's that matter? E o que importa? O que isso tem a ver? They have the Holy Spirit. Eles possuem o Espírito Santo. He is a better teacher than you are. O Espírito Santo é o melhor professor do que você é. And he can use somebody that doesn't have the gift of teaching to win someone to Christ. E Deus, ele pode usar uma pessoa que não tem o dom de ensino para trazer alguém para conhecer a Jesus. If you really want to protect them, to prepare them for life and protect them from false teachers, Se você quer protegê-los para a vida e protegê-los contra falsos mestres e ensinos, make sure they know how to study the Bible for então themselves. tenha certeza de que você está ensinando isso para eles saberem estudar a palavra por si mesmo. In 1991, in a house church in China, a pastor taught on Matthew 24:37. Em 1991, num grupo caseiro lá na China, esse pastor ele pregou sobre what chapter, Matthew? Matthew 24:37. Mateus 24:37. It's a rather obscure verse. E é um versículo meio que obscuro, né? It says, "As lightning flashes from the east, so will the coming of the Son of Man be." Diz, né, que como um raio vindo do leste, assim será the coming of the Lord. So will, yes, yeah. Assim será a vinda do Senhor, né? Now, for us, if we look through that passage, we would see Jesus is talking about his return in that. Então, se nós olharmos para esse versículo, né, nós vemos que Jesus estava falando sobre o seu retorno iminente. But what this pastor said, Agora, o que esse pastor ele estava dizendo, was that verse had already happened. ele disse que aquele versículo já tinha acontecido, That Jesus had come back, que Jesus ele já tinha vindo that he was living in Western China, e que ele estava vivendo na parte oeste da China and that he was appearing as a Chinese woman. e ele estava se demonstrando, apareceu como uma mulher chinesa. And we hear that and it sounds ridiculous to us, E para right? nós, né, nós ouvimos isso e soa bem ridículo, né? And we know right away that's not true. E nós já sabemos de cara que isso não é verdade. But the problem was the people there did not have God's word. Agora, o problema naquela região é que o pessoal não tinha a palavra de Deus. Nobody at that church had God's word. Ninguém naquela igreja possuía a palavra de Deus. That pastor himself may not have even had more than that chapter. Aquele próprio pastor, né, provavelmente não leu todo aquele capítulo. And so nobody knew that wasn't true. Então ninguém sabia que aquilo não era verdade. And today it's called Eastern Lightning. And there's over 3 million Chinese people that are a part of this cult. Então hoje essa seita se chama, né, o Raio do Leste.
e tem how many? Over 3 million, yeah. Mais de 3 milhões de seguidores, Because they didn't know God's word. porque eles não conheciam a palavra de It's Deus. so important our people know God's word. Então é muito importante o povo de Deus conhecer a palavra de Deus. And the church that is not being taught the word is not going to know how to study. E a igreja que não está sendo ensinada a palavra de Deus, ela não vai saber como estudar, And that will make them vulnerable to all of these weird doctrines that are out e isso there. vai torná-la que ela seja vulnerável a qualquer tipo de doutrina errada que exista. So part 1, pastors teach the word. Então, parte número 1, pastores ensinem a palavra de Deus. But that's only half the battle. Agora, essa é só a metade da batalha, né? That's not the end. E não é o fim. We study the word. Nós estudamos a palavra, We teach the word to our congregations, ensinamos a palavra às nossas congregações, but not just for the sake of studying and gaining knowledge. mas não somente para que eles possam, né, crescer e ganhar conhecimento. We do it so that lives can be changed. Nós fazemos isso para que as vidas possam ser transformadas. In order for that to E happen, para que isso possa acontecer, we need to be able to take the things that we are learning and apply them to our lives. nós precisamos pegar tudo aquilo que estamos aprendendo e aplicar em nossas vidas. We need to practice the things that we preach. Nós precisamos praticar tudo aquilo que nós pregamos. So turn to one more passage, Então vamos abrir em mais um versículo, James chapter 1. lá em Tiago 1. And Hafa, if you would read James chapter 1, verses 21 through, let's see, 25. Então vamos abrir lá em Tiago 1, a partir do versículo 21. 25? Yeah. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra, e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face num espelho, e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. So James' instructions to the readers here was that they were to lay aside two things. Então, a instrução de Tiago aqui aos leitores é que eles deixassem de lado duas coisas, Filthiness né? Impureza, and the overflow of wickedness. né? Que é aquela abundância de impiedade. And then instead of that, they were to replace that with E something. que, em lugar disso, nós precisamos colocar algo no lugar. Receive with meekness the implanted word. Receber com humildade, né, a palavra de Deus. Listen, the world is trying desperately to implant something inside of all of us. Então, o mundo ele está tentando, né, fervorosamente tentar implantar algo dentro de nós. It's the filthiness that's being talked about here. Toda coisa suja que tem sido ensinado, mostrado para nós. And it comes in many forms. Isso vem de várias formas. What you watch, what you listen to, Aquilo que você assiste, aquilo que você ouve, the things that you buy, as coisas que você the compra, things that you meditate on, as coisas a qual você passa tempo pensando, what you set your affection on. tudo aquilo que você valoriza. When I allow those things to infiltrate and take over inside of me, Então, quando eu permito que essas coisas se infiltrem e façam parte dentro de mim, the result of those things coming in is this overflow of wickedness. então o resultado de todas essas coisas que estão entrando dentro de mim é essa derramar da impiedade que está dentro de mim. Então, It is impossible for me to fill my mind with violence, lustful thoughts, é impossível para mim, né, encher a minha vida, né, de violência, de pensamentos pecaminosos, bad images, né, imagens ruins, lyrics, letras de música, things that cause terror or fear, coisas que causam terror e medo, condemnation, condenação, or even just filling my mind over and over with nonsense. ou simplesmente encher nossa mente com nada, né, de valor.
It's impossible to put those things into my heart and my mind and not have them come out. Então é impossível nós enchermos nossas vidas com todas essas coisas e mais tarde isso não fluir de nossas vidas. It's like filling a balloon. É como se nós enchêssemos um balão, né? That is the purpose of a balloon, right? Is to be filled. E esse é o propósito do balão, né? Ele ser cheio. But what happens when you fill it too far? Agora, o que acontece quando nós enchemos isso demais? It's going to pop, right? Vai estourar, né? Where does it pop? E quando que isso acontece? Where it's weakest. Na parte mais fraca desse balão, né? And that's what happens in our lives. E é isso que acontece com as nossas vidas. And the weak spot for all of us might be different. E o ponto fraco de cada um de nós aqui pode ser diferente, né? So for some of us, if I fill my mind with these things, it maybe comes out in anger. Então, para alguns de nós, se nós enchermos nossas vidas com essas coisas erradas, isso pode estourar no momento de raiva. For some of us, maybe it comes out in sexual impurity. Ou para alguns de nós, isso pode ser em impureza sexual. Maybe it's anxiety Talvez seja ansiedade, or depression. depressão. But when I am filling my mind with these things, it will find a weak spot in my life and it will come out. E então, quando eu encho a minha vida com essas coisas erradas, então vai encontrar um momento fraco e vai então explodir isso fora de mim. That's what happens when I feed on the things of the world. E é isso que acontece quando eu me alimento somente das coisas do mundo. But what James says is that instead of that, I should be feeding on God's word. E aqui o que Tiago está nos dizendo é que, ao invés disso, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus. When I nourish and feed the filthiness of the world, it produces wickedness. Porque quando nós alimentamos as coisas impuras que o mundo nos dá, But it says at the end of verse 21, when I feed and nourish that implanted word, mas quando it saves souls. 21, Yes. e no final do versículo 21, né, quando nós permitimos, damos alimento à palavra de Deus em nós, essa palavra implantada em vocês, ela vai ser poderosa para salvá-los. And then verse 22, this is the key, that we are to be doers of the word. E aqui no versículo 22, né, essa é a palavra-chave, que nós precisamos ser praticantes da palavra. You know, there are people who often recognize something, there's a struggle in their relationship with the Lord. Então, existem pessoas que, né, eles reconhecem que existe essa dificuldade no relacionamento entre ele e o Senhor. The people who wonder, you know, why isn't my relationship with the Lord good right now? E aí as pessoas perguntam, mas por que o meu relacionamento com o Senhor não está bem agora? Or why do I keep falling to this temptation? Ou por que eu continuo caindo nessa tentação? It's usually not because of a lack of knowledge. E geralmente não é por falta de conhecimento. It's usually from a lack of action. E geralmente é por falta de uma prática, uma ação. You know, if you had somebody in your church and they were struggling with pornography and you told them about that, Por exemplo, se você tem alguém na sua igreja que está tendo dificuldade com pornografia e você já conversou com ela sobre isso, the response is, "Oh, what? I didn't know that." That's not the response that you get, e right? a resposta dele não vai ser, não, eu não sabia disso. Né? Essa não é a resposta que vão te dar. It's not a lack of knowledge. Não é uma falta de conhecimento, It's a lack of action. mas sim uma falta de ação. Just knowing what the Bible says isn't enough. Simplesmente sabendo o que a palavra de Deus diz, ela não é suficiente. And if you think that it is, these verses actually tell us that you've deceived yourself. E aqui, se você pensa que aqui esse versículo diz que você está enganando-se a si mesmo. Do you understand what that means? Você entende o que isso quer dizer? I can convince myself. Eu posso me convencer, I can be fully convinced that everything is good because I'm a pastor or whatever. eu posso me convencer de que todas as coisas estão bem porque eu sou pastor ou o que quer que você seja. I can be breezing along in my life thinking that everything is fine. Eu posso continuar vivendo minha vida pensando que as coisas estão bem, But the truth is, I'm far from the Lord. mas a verdade é que eu estou longe do Senhor. And that's a very dangerous place to be E esse é um lugar muito perigoso para estarmos, because you think that everything is fine and it's not. porque você imagina que tudo está bem e na verdade não é isso. You might actually be on a path to ruin and you don't even realize it. Talvez você esteja num caminho a ruínas e você não percebeu ainda. Look again at verse 23 and 24. Vamos ver mais uma vez o versículo 23 e 24.
I'm going to read one more. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo sai e logo esquece a sua aparência. Someone who is a hearer of the word only, they only see what they want to see. Então, aquele que só ouve a palavra de Deus, ele só vai perceber aquilo que ele quer perceber. The analogy here, it seems a little bit silly, right? E a analogia aqui parece que é meia tola, né? How could I look in the mirror, Como é que eu posso olhar para um espelho, turn away, me virar and immediately forget what I look like? e imediatamente me esquecer do que eu me pareço? Some of you maybe do that, though. I don't know. Back Talvez alguns de vocês possam fazer isso, né? Olhar para o espelho, volta, checking one more time. né? Right? Dá mais aquela segunda checada. But that's because you remembered what you look like, Mas isso not é- because you forgot. Isso é porque você se lembra do que você se parece, não porque você se esqueceu, né? But that's the point. Mas o ponto é esse. I can read all of the scriptures about sexual immorality. Eu posso ler tudo que a Bíblia tem a dizer sobre impureza sexual. I can know about the punishment that it brings, Eu posso saber da punição que isso pode trazer, the hardships and the pain, as dificuldades e dores que isso traz, the emotional damage. a destruição emocional que isso causa. I can know all of those things Então eu posso saber todas essas coisas and go right out and fall into temptation. e voltar e cair em tentação. That's the same thing as the mirror. E é assim mesmo que funciona, né, com o espelho. This is what God says. Isso é o que a palavra de Deus diz. These are all the problems that await if you do this. Isso são todos os problemas que estão te esperando se você ir nesse caminho. We know that. And boom, we do it anyway. E aí nós vamos e praticamos da mesma maneira. But then verse 25, Mas aí o versículo 25, in contrast, né, o contraste. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Now, in English, it's an interesting phrase that's used there. Então, no inglês é uma frase bem interessante que é usada aqui. It says the law of liberty. Né? Diz que a lei da liberdade. Liberty, we would say, means freedom. Né? E essa liberdade, né? Essa lei que te traz liberdade. So it's a strange phrase, the law of freedom. Então é uma frase esquisita, né? Uma lei que te traz liberdade. You see, there is a kind of freedom Porque existe uma certa liberdade that actually leads to slavery. que isso, na verdade, vai te levar à escravidão. This is the freedom that the world offers us. E essa é a liberdade que o mundo te oferece. Be free, do what you want. Seja livre, faça o que você quiser. Be yourself, be who you think you should be. Seja você mesmo, né? Seja quem você acha que deve ser. But what we know is that true freedom actually comes from following Christ. Mas o que nós sabemos é que a fé verdadeira, a liberdade verdadeira, ela vem na nossa fé em Cristo. The world's version of freedom leads to slavery. E a versão de liberdade que o mundo tem, ela vai te levar à escravidão. And the Lord's version leads to life. Agora a versão do Senhor, ela vai te levar à vida. God has created us with free will. E o Senhor, ele nos criou com esse livre-arbítrio. I am free to choose the path that God lays out for me. Eu sou capaz, eu posso escolher o caminho que o Senhor está colocando diante de mim. I am also free, I'm able to choose not to walk on that Mas path. eu também sou capaz e livre de escolher não caminhar nesse caminho. See, I have the freedom not to follow God. Então, eu tenho essa liberdade de não seguir a Deus. We know that that's not real freedom. E nós sabemos que isso não é uma verdadeira liberdade. It promises all of these things to you. E isso promete todas essas coisas para você. You can do what you want, you can be happy, live your life. Você pode fazer o que quiser, viver a sua vida, né, livre. And those are all false E promises tudo isso são falsas promessas that lead to slavery que nos leva à escravidão and a life that's full of regret. e uma vida que é repleta de arrependimentos. But on the other side, Mas do outro lado, one of the greatest revelations we can ever have uma das grandes revelações que nós podemos ter is that true freedom is actually found in surrender. é de que a verdadeira liberdade ela é encontrada quando nós nos entregamos.
When I surrender my thoughts and hopes and dreams to Jesus, Quando eu entrego os meus pensamentos, as minhas esperanças e os meus sonhos para Jesus, He can take those Ele pode pegar tudo isso and He will give us new thoughts and hopes and e aí Ele dreams. vai nos dar novos pensamentos, esperanças e sonhos. And what you'll find is that is true freedom. E aí o que você vai descobrir é que isso é a verdadeira liberdade. Because you'll no longer be striving to do something on your own. Porque você não vai mais se encontrar assim se esforçando, tentar fazer algo com a sua própria força. You won't be striving to conform to the world. Você não vai estar se esforçando, né, tentando fazer parte do mundo. You won't be trying to be just like everybody else out there who thinks they're free, Você but não they're vai really estar not. tentando, né, fazer parte, assim como qualquer outra pessoa que pensa que é livre, mas que eles não são. When you do that, when you surrender, you will truly be free. E então quando você se entrega ao Senhor, aí então você vai ser verdadeiramente livre. And the hopes and dreams that He will give you are far greater than your own. E as esperanças e sonhos, os pensamentos que Ele vai te dar vai ser muito além do que você pode pensar. So what this verse says E assim como esse versículo diz, is that the person who looks into that perfect law of liberty and actually does what the word says, that person will be blessed. que a pessoa, né, o homem que observa atentamente a lei perfeita e que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. So as you sit here today, many maybe find yourself as only a hearer of the word. Então, talvez muitos que estão aqui hoje podem se encontrar nesse lugar, né, que somente são essas pessoas que ouvem a palavra de Deus. And if you're honest with yourself, you're not always a doer of the word. E se você for, né, verdadeiro consigo mesmo, né, você não tem sido assim um praticante da palavra. Maybe some of us have abused the freedom that God has given us. Talvez alguns de nós tenham abusado a liberdade que nós temos do Senhor. And now you found yourself trapped in sin or weighed down by the world. E agora nós nos encontramos talvez presos no pecado ou sendo, né, pressionados pelo mundo. You're saying, how do I get out of this? E você se pergunta, como é que eu posso sair disso aqui? You have to become a doer of the word. Você precisa se tornar então um praticante da palavra de Deus. There isn't a single issue that you will face in life that the scripture doesn't deal with. Não existe nenhum problema que você vai encontrar na vida que a palavra não tenha o que falar sobre isso. Sometimes it's directly, sometimes it's in principle. Às vezes vai ser diretamente, às vezes vai ser um princípio. So you need to nourish that word that's been implanted in you. Mas você precisa nutrir essa palavra que foi dada a você. And then you need to live it out. E aí então você precisa viver essa verdade. If you struggle with lust, what does the scripture say? Se você tem problemas com a cobiça, o que a palavra de Deus tem a dizer? We see Joseph, he fled. Né, José, ele correu, fugiu. 2 Timothy, it says, flee youthful lusts Né, aqui em 2 Timóteo diz, né, para você fugir das tentações da juventude and pursue e righteousness. buscar a justiça. Romans 13 says, make no provision for your flesh. Né, Romanos 13 diz para você não dar nenhuma oportunidade para a carne. Don't even give it an opportunity. Não dê nenhuma oportunidade. If that's your struggle, E se esse é o seu problema, you have to ask yourself, você precisa se perguntar: do I flee when temptation comes? será que eu estou fugindo quando a tentação ela vem? Or do I keep it close? Ou deixo essa tentação bem perto de mim? It says, make no provision, no opportunity for it. Então não dê nenhuma oportunidade para isso. Do I put myself in bad situations? Será que eu me coloco em situações ruins? Do I let my mind become a playground for all of these things? Será que eu tenho deixado a minha mente ser, né, esse playground para todas essas coisas? Listen, if you're not doing what the word says, you're going to continue to struggle with those things. Então, ouça, se você não está fazendo aquilo que a palavra de Deus está dizendo para você fazer, você vai continuar nesse mesmo problema. Because you're not actually a doer of the word. Porque você não está sendo um praticante da palavra de Deus. Maybe you struggle with anger. Talvez você tenha dificuldade com a raiva. What's the Bible say? E o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Ephesians 4, be angry but sin not. Efésios 4, né? Esteja com raiva, mas não peque. I don't act out on my angry impulses. Não atue naquele momento de raiva, né? No seu impulso. It says don't let the sun go down on our anger. A Bíblia fala para você não deixar que o sol se ponha com a sua ira. If you've had a fight with someone, don't let it sit there and linger. Go and make it right. Se você tem um desacordo com alguém, né? Vá até essa pessoa e faça com que tudo se acerte.
Proverbs 15 says, a gentle word turns away wrath, Provérbios 15, né, diz que uma palavra agradável ela muda a direção da raiva. but harsh words stir up anger. Mas as palavras duras elas vão aumentar essa ira. If you struggle with anger, you have to ask yourself, am I allowing my words to make things worse? Então, se você tem problema com essa raiva, né, será que você está deixando que as suas palavras, né, aumentem esse problema? Am I acting out in my anger? Será que eu tenho agido com a minha raiva ou ira? Am I refusing to forgive someone? Será que eu estou recusando perdoar alguém? If that's what you're doing, you're going to continue to struggle because you're not being a doer of the word. Então, se você continua fazendo isso, isso vai continuar acontecendo porque você não é um praticante da palavra de Deus. Whatever your struggle, if it's language, O que quer que seja, se é o problema com a sua linguagem, the scriptures about that in Colossians and Ephesians. né, a palavra de Deus fala em Efésios e Colossenses. If you struggle with anxiety or fear, Se a sua dificuldade é estar com ansiedade ou medo, Philippians 4, Filipenses 4, be anxious for nothing, né, não tem ansiedade por coisa but in alguma. everything with prayer, supplication, with thanksgiving, make your requests known. Mas em todas as coisas, né, através de oração, graça e súplica, faça o seu pedido conhecido diante do Senhor. If that's your struggle, have you tried that? Então, se esse é o seu problema, você já tentou fazer isso antes? That needs to be our first step in all of these things is what does God's word say? Esse deve ser o nosso primeiro passo, né, em nossa atitude. O que a palavra de Deus tem a dizer sobre esse meu problema? All of these things that we encounter in life can be conquered through the power of God's word. Todos os problemas que nós vamos encarar na vida, elas podem ser vencidas através da palavra de Deus. But it has to be more than just head knowledge. Mas isso precisa ser mais do que simplesmente o que nós sabemos na nossa mente. Head knowledge is good, it's a start. O conhecimento é um bom começo. But if I don't live out what I'm learning, Mas se eu não viver de forma prática aquilo que eu aprendi, it won't impact my life, isso não vai afetar a minha vida, my family, a minha família, my church, my a community. minha igreja, a minha comunidade. We need to be doers of the word. Precisamos ser praticantes da palavra. And we need to instruct our churches to be doers of the word. E nós precisamos então instruir nossas igrejas para que sejam Always- praticantes da palavra. Always drive this home with them. Sempre deixe isso bem claro para eles. Every sermon that you teach, they should have something that they can walk away with and apply to their life. Todo sermão que você estiver pregando, as pessoas precisam sair com alguma coisa que eles podem trazer de forma prática para suas vidas. Right? We interpret the scriptures, Nós interpretamos as escrituras, but then we do that to see how it applies to my life. mas aí nós agimos de forma para mostrar para as pessoas como que isso pode servir de forma prática na vida das pessoas. And I think sometimes pastors get so caught up in the interpretation. And it's good, you have to have a right interpretation. E às vezes eu acho que os pastores eles se perdem, né, nessa questão de interpretar as escrituras, mas isso é saudável. O pastor precisa saber interpretar as escrituras. But your congregation should be walking home every time with something that they can apply to their life. Mas suas congregações elas deveriam sair das igrejas, voltando para casa, com algo que eles podem trazer de forma prática para suas vidas. And we as leaders need to model this. E nós como líderes precisamos fazer esse modelo para eles. I want to be known as a doer of the word. Eu quero ser conhecido como um praticante da palavra. Amen. Amém?